Está começando o quarto episódio do Um Olhar a Mais, o podcast para quem quer saber como viver uma experiência de análise profundamente. Uma vez por mês, recebemos analistas que tiveram essa experiência. E hoje nós estamos aqui com a Keila, né? A Keila é psicóloga e, na realidade, tem uma passagem, né? Porque ela iniciou a vida dela sendo empresária, montando negócios, tendo uma empresa, lojas, e fez uma migração para a questão da psicologia e, por fim, chegando até a psicanálise. E eu queria começar desse ponto, né, Keila? Como é que foi para você essa mudança e entendendo porque eu penso que talvez pelo seu desejo você começaria pela psicologia, enfim, eu queria te escutar sobre como é que você chegou até aqui. Bom dia, né? Primeiro eu queria agradecer o convite da SPFOL e o seu convite. Quando você me chamou, né, assim, eu disse, olha, acho que é uma conversa bacana, porque quando a gente fala do que gosta, Uhum. acho que a coisa se torna mais leve, né? Sim. Eu queria realmente começar falando do meu percurso, né? Assim, a minha primeira graduação, acho que você nem sabe, foi em História, né? Muito próximo a concluir. Eu me casei, engravidei, tranquei o curso, né? Já estava nos finalmente. Mas eu tinha o desejo de primeiro continuar a estudar, mas de fazer psicologia futuramente, né? É, E aí, devido à maternidade e criação dos filhos, o próprio trabalho, a gente colocou uma empresa, né, que se mantém até hoje. Então a dedicação ficou muito voltada para esse momento, né? E em 2013 eu disse, olha, agora eu vou fazer o que eu realmente tenho vontade de fazer, né? E aí eu decidi fazer psicologia e, e foi uma decisão assim difícil, primeiro porque eu já tinha uma empresa montada, que eu sabia da importância de poder me dedicar a ela, né? Mas aquilo era mais forte no sentido de buscar aquilo que eu queria fazer, né? E eu iniciei a graduação em psicologia. E junto com a graduação em psicologia, eu iniciei um processo já de análise, né? Que acho que em 2014, por aí. E para mim foi um divisor de águas, né? entrando no curso de psicologia, você já começou a psicanálise, já Foi. começou fazendo análise. E é muito interessante que, assim, foi um amor à primeira vista, porque quando a gente entra no curso de psicologia, você entra em contato com outras abordagens, né? A abordagem comportamental, a humanista. E uma coisa me intrigava, ao mesmo tempo me incomodava, porque muitas das pessoas com quem eu convivia, né, na graduação, tinham dúvidas do que queriam fazer, né? Será que eu vou trabalhar com a tal abordagem? E eu não, eu tinha muita certeza desde o início, por isso que eu digo que foi um caso de amor mesmo, né? E que eu queria psicanálise, né? Então já busquei um analista, né, que trabalhasse com psicanálise, inclusive já era uma pessoa da SPFO. E para mim foi muito importante, porque não só no campo pessoal. Eu costumo pensar, eu escutei muito isso na época da psicologia. Por que você procurou psicologia? Ah, porque eu gosto de ajudar as pessoas e tal. Mas na verdade a gente procura porque quer ajudar a si mesmo, né? Eu tenho a impressão que é por aí, né? E ali eram todas as minhas angústias, coisas que eu estava vivendo no momento, né? Que, lógico, que me deram um suporte para entender melhor a profissão, mas também para que eu seguisse, né, na minha profissão e também na minha vida pessoal, que para mim acho que foi o mais importante, né? Uhum. E é interessante o que você fala, porque existe esse ponto, né? De que inicialmente você fica confuso entender o porquê que o sujeito está buscando aquilo, né? Se é de fato uma profissão, se é de fato uma forma de se entender, né? E de fato eu concordo realmente contigo.
E aí vou um pouco além, talvez até exagerando, né? Mas é importante que se tenha muito bem claro esse ponto de ser entendido de que ó, procurei isso aqui, eu tinha alguns problemas, muitos, poucos, consegui organizar isso bem e me sinto agora apto, me sinto agora capaz de ajudar outra pessoa, né? Uhum. Que é onde acontece essa virada. Isso, E o isso, sujeito pode se dedicar à profissão, né? exato. Porque quando eu não consigo pensar no exercício da nossa profissão sem uma análise mesmo, né? Quando eu falo sua análise, nesses nossos moldes, né? Porque o analista, para nos atender, ele precisa estar realmente sem juízo de valores, aberto à escuta, né, das nossas angústias, dos nossos lados mais recônditos, mais obscuros, né? E se no nosso processo de análise a gente consegue adentrar em muitas questões, né? Quando a gente recebe um paciente, e às vezes com demandas que são nossas, né? E se a gente não tiver trabalhado isso amplamente na nossa análise, como é que a gente vai atender? Como é que a gente vai acolher, né? E, e na época que eu iniciei a minha análise, eu estava assim muito cheia de angústias mesmo, assim. Tanto na questão profissional, que eu sentia que por mais que eu gostasse do que eu fazia e tivesse um sentido, mas aquilo ali não estava mais sendo o suficiente para mim. Eu queria fazer outra coisa mesmo, né? Algo que eu gostasse, que eu me sentisse melhor, né? E o processo de análise me ajudou muito a isso, a encontrar esse caminho, encontrar o que eu realmente queria fazer para mim, né? E eu acredito que isso trouxe um benefício em outras áreas, lógico, né? Assim, acho que com minha própria família. Hoje meus filhos todos fazem análise. Meu marido faz análise, né? E não é uma coisa obrigatória, né? Sim. Eles fazem porque gostam, né? Então, assim, e eu acredito que o benefício que a gente tem com o processo de análise, ele se estende para muitas coisas da nossa vida, né? Eu lembro, e só para dar uma continuidade no que nós vínhamos falando do meu percurso, quando ainda na graduação em psicologia, mais para os finalmente, eu resolvi fazer a escola de psicoterapia, né? E eu entrei numa turma que ainda, uma turma que fazia 3 anos ainda, né? Era 3 anos de especialização. E lá eu consegui, né, me encontrar mais ainda, e principalmente porque eu encontrei profissionais muito éticos, comprometidos com a psicanálise. Então isso foi se fechando mais para mim, né? O que eu queria fazer. Eu lembro que uma vez eu encontrei com o Petrônio nos corredores, ele tinha dado uma aula para a gente, e ele, tudo bem, tudo bem. E ele disse assim, está fazendo sentido para você? Essa pergunta eu me faço hoje em todas as áreas da minha vida. É interessante, né? Porque quando ele me fez aquela pergunta, eu disse sim, está fazendo muito sentido. E o nosso processo de análise, eu acho que é esse se interrogar diariamente. O que é que está fazendo sentido, né? Está fazendo sentido estarmos aqui conversando, né? É, Eu levo isso para as amizades, para as coisas que eu me coloco a fazer, eu me faço essa pergunta constantemente. Porque se não fizer sentido, eu não faço. E a gente só aprende isso no processo de análise. A separar o que é meu, o que é do outro, o que faz sentido para mim, o que não faz, né? e ter essas percepções, né? Porque às vezes essa pergunta está fazendo sentido, ela amplia, né? O que eu estou entendendo é que ela ganha assim uma capacidade de ir para outras áreas, né? Tá fazendo sentido, de repente eu estou gostando disso, eu estou tendo um retorno, acho que estou ajudando aquela outra pessoa, enfim, né? Tá fazendo sentido tudo que nós ali estamos no cotidiano, no dia a dia, vivenciando. E para isso, eu imagino que você
foi apurando, digamos que assim, ganhando essa capacidade de tanto se interrogar quanto investigar e entender ali quais são os teus caminhos, né? Porque a Uhum. partir de que você vai se questionando, você vai tomando atitudes, fazendo mudanças, deixando de frequentar lugares, conhecendo outras pessoas, né? E como é que você acha que foi isso dentro do teu processo de análise? E como é que você acha que isso aconteceu de você ir se aproximando e ir ganhando essas capacidades? Primeiro que eu tenho que admitir que foi um lugar muito difícil de conquistar, né? Porque eu acho que eu venho de um contexto de me adequar muito às situações e ter dificuldade para dizer um não, né? De às vezes reconhecer o que é que realmente eu quero, do que faz sentido para mim, o que é que eu gosto. E sabe aquela coisa de talvez querer agradar e se adequar ali às situações, né? Só que o processo de análise, ele faz exatamente isso, né? É a gente entender se aquilo realmente é o que eu quero para mim, se faz sentido para mim, se estar com determinadas pessoas, eu determinada situação, se aquilo me faz bem. E isso eu me interrogo muito, sabe? Acho que é uma coisa que eu me faço todos os dias, né? E eu penso que quando eu falei para você, o meu processo de análise eu iniciei já com o analista da SP4, então eu já comecei com 2 sessões por semana. Durante 5 anos foram 2 sessões, e quando eu entrei para a formação, que passaram a 3 vezes por semana, eu confesso que eu me interroguei, será que isso faz sentido, né? E tá valendo essas sessões É, né? porque eu tô fazendo, Exatamente. né? Mas à medida que a gente vai aprofundando, a gente vai entendendo que faz muito sentido, né? Porque é muito comum, quando eu iniciei, né, nas 3 vezes por semana, eu dizia, e agora o que que eu vou fazer? Ainda tenho tanta coisa para falar assim, né? Mas assim, a gente entende que às vezes no início da semana a gente chega trazendo coisas que aconteceram no final de semana ou que são mais urgentes ali, né? E aí no segundo dia você já vai trazendo coisas que você nem pensou em falar. No terceiro dia já vem coisas que são muito mais inesperadas, né? E mais profundas ainda, né? E o analista ele faz esse papel de poder extrair daquilo que você fala o que há de mais profundo, né? Você não tinha nem pensado que pudesse estar ali naquele lugar. E assim, por mais difícil que muitas pessoas achem, eu acho fascinante, sofrido, né? Às vezes eu fico pensando, por que que a gente se coloca nesse lugar, né? Que não é fácil, né? A gente entra em contato com coisas da nossa subjetividade que não são fáceis de lidar, né? Mas a gente só consegue um processo de transformação ou de aceitação, né? Primeiro a aceitação e depois a transformação, né? A partir do momento que você conhece, né? E a análise mais profunda, ela nos permite fazer esse caminho, né? Eu queria só ter uma coisa que sempre me atravessa como imagem, né? Que é caminho. Eu adoro imagens de caminhos. Adoro fotografar caminhos, né? E às vezes quando eu recebo um paciente, eu costumo pensar que ali a gente está indo por caminhos. Não sei aonde a gente vai chegar, né? E são caminhos que às vezes podem ser muito bons, né? A gente pode ter dificuldade, pode ser que não, né? Mas o processo de análise, eu digo que o meu processo foi esse encontrar novos caminhos, né? Novas possibilidades de viver. Que eu acho que a psicanálise é uma nova possibilidade de viver. É um modo de viver mesmo, De enxergar o de mundo. enxergar o mundo. Sim. E imagino que no seu caso específico é interessante esse ponto, porque de alguma forma muita coisa já estava posta na sua vida quando você iniciou um processo de análise. Estou querendo dizer, o seu casamento já estava posto, seus filhos estavam postos,
sua vida profissional era aquela, né? Então é como se em algum momento eu fico pensando que pronto, a vida é isso, né? O seu marido, seus filhos, esse é seu emprego. E o que eu estou entendendo é que na análise você viu que não era só Só isso. isso. Tinham outras Isso. situações que Uhum. poderiam ser ali orquestradas, digamos assim, Isso. né? E eu continuo pensando isso. Que não é só isso, sabe? É, o meu processo de análise oficial, né, que você sabe, ele encerrou agora. E quando terminou, eu fiquei pensando, eu acho que não é só isso, sabe? Eu quero continuar depois, né? Uhum. Na verdade, assim, a gente vive num mundo em transformações. E assim, as transformações elas acontecem cada vez mais rápidas, pelo menos é a impressão que eu tenho, né? E nós, enquanto seres sociais e analistas ali atendendo na clínica, a gente está atravessado por esse caldo todo, né? Então, assim, a gente não pode dizer que parou, né? A gente, lógico que o processo de análise ele nos habilita a capacidade de pensar, né? Eu acho que é uma das coisas que são fundamentais, né? Assim, eu gosto de pensar também na teoria kleiniana quando ela fala do bebê, né? Que a mãe vai nomeando, né? Vai ali, e o bebê vai tendo a capacidade de compreender o mundo, vai tendo a capacidade de pensar também, né? Porque ali tem alguém que está permitindo aquilo. A gente precisa da mãe para essa constituição, né? O nosso processo de análise ele faz isso conosco, né? Ele nos ajuda a essa capacidade de pensar. Às vezes a gente chega na nossa análise com tudo bagunçado, né? E tem alguém que vai ali te escutando e te acolhendo e as coisas vão se reorganizando. Depois que a gente passa por uma análise mais profunda, como a gente passou, a minha foram mais de 10 anos, ok, hoje eu consigo lidar com as questões da vida, do trabalho, de uma forma mais tranquila, pelo menos assim, conseguindo lidar melhor com as coisas. Mas eu acredito que isso não para, sabe? E aí vem, assim, o que você falou agora, né? De eu poder também me aprofundar mais ainda, né? E eu tenho essa vontade. Parece que tem coisas ainda que estão, na verdade, o inconsciente ele é infinito, né? Então, assim, eu acho que talvez dentro da gente tenha uma coisa chamada curiosidade, né? Que é essa curiosidade que a gente tem com os nossos analisandos, né? Com os nossos pacientes, mas também com a gente, né? Aham. De ir em busca mesmo de um desconhecido, né? De Uhum. situações novas que possam, assim, nos trazer um certo deslumbre, né? Mas, assim, você tocou nesse ponto, que imagino que há pouco tempo você encerrou uma análise de muitos anos, né? De 10 anos. E como é que foi isso para você? De repente você está fazendo sessões frequentes, né? Porque se tem uma coisa que eu percebo, né? Quase que com uma frequência grande, quando a gente está iniciando um processo de análise com alguém, é muito comum que aquela pessoa, quando perceba que está havendo um processo de conexão, um processo que a gente denomina transferencial, ela tenha um certo medo, né? Se apavora com uma sensação de dependência. Aquilo passa a se repetir e você vê que de outra forma a pessoa quer lhe dizer, olha, não dá mais para a gente continuar porque eu estou com muito medo de ficar dependente disso aqui. Se eu entrar nisso aqui, eu não vou conseguir sair. E é óbvio que você consegue perceber que aquela pessoa quer lhe dizer aquilo, consegue contornar, né? Então está, vejam aqui, né? Está dizendo que há pouco tempo você conseguiu tirar essa dependência, isso foi uma dependência. Como é que a gente poderia ver esse ponto na sua análise? Eu acho que você falou coisas aí bem interessantes. Primeiro, é o medo que a gente tem quando a coisa começa a aprofundar, né? Eu acho que nos assusta e acho que muita gente tem isso, né? Será que eu vou ficar dependente disso? Eu só vou conseguir lidar com as minhas questões aqui nesse lugar, né?
acredito que isso passou também na minha mente, chegava uma vez, poxa, será que, né, assim, depois eu fui entendendo que realmente, né, tinham esses medos, mas hoje eu não vejo mais isso dessa forma, né? Eu não vejo como uma dependência, eu vejo como um desejo mesmo, uma curiosidade de entender mais, sabe? De aprofundar mais. E esse término, né, dessa análise, para mim também foi muito importante, né? Eu tô talvez com 5 meses que eu encerrei a análise, né, de data. E eu tenho me surpreendido com o meu lidar com a vida sem o processo. Porque é interessante porque a gente aprende, né, Uhum. a fazer as nossas conexões, a entender por que que eu estou fazendo isso, né? Por que que isso está acontecendo comigo? E aí você já tem essa capacidade de pensar melhor, né? E isso, lógico, que foi devido ao processo de análise. E aí é onde eu entendo que não há mais uma dependência, né? Eu não fico desesperada achando que não vou conseguir lidar com aquela situação, né? Ok, eu já entendi que o sofrimento faz parte, lidar com as questões da vida faz parte, né? Assim, o que é que eu vou fazer com isso? Quais são os meus recursos, né? E aí eu não noto mais como uma dependência, né? Assim, talvez em algum momento isso tenha sido, talvez nos meus momentos de maior angústia, em que eu ainda não sabia lidar melhor com as minhas aflições, né? Mas hoje eu já não entendo mais como esse processo de dependência. Eu entendo que um dia, quando eu quiser retornar a uma reanálise, seja mais por um desejo de entender mais, uma curiosidade mesmo. E quem sabe, pode ser que eu busque por outros motivos, né? Mas por enquanto eu acho que pode ser realmente por uma questão de aprofundar mais mesmo. Uhum. Existe uma ideia de que a gente possa, quase que como ter o nosso analista gravado ali, né? Em alguns momentos, nós termos a capacidade de nos analisar, é, de entender como é que aquele problema vai ser resolvido da melhor forma, de uma forma em que não lhe desgaste tanto, né? Então, isso vai aumentando a capacidade de você olhar para um problema e não se desesperar, né? Isso que eu entendo que ao longo dos anos você foi Isso, conquistando isso. isso, isso. Mas são muitos anos, né? São É, muitos muitos anos anos com o mesmo analista. com o mesmo analista, com a mesma analista, né? E eu acredito assim que todo processo, né, de análise, a questão da transferência mesmo, do se sentir acolhido, né, de não se sentir julgado e um espaço realmente que você consegue se permitir mesmo falar de coisas muito profundas, de inquietações, de situações que você jamais falaria em outro lugar, né? Eu escuto muito, você também deve ouvir. Ah, eu saí com as minhas amigas, foi uma terapia. Nada, ali pode ter sido terapêutico, né? Porque o que a análise nos propicia em relação ao encontro é uma experiência emocional mesmo, uma experiência emocional que você não encontra em outro lugar. Pelo menos pode ser que tenham outras visões, né? Mas ali, o setting, o enquadre, né? A forma com que o analista te escuta, né? Essa maneira tem um poder de transformação imenso, né? Assim, porque não é aquela coisa que vai ali te dar um conselho, você tem que fazer tal coisa, não, vai fazer você pensar mesmo. E eu acho que uma das coisas que são fundamentais, que eu aprendi muito na minha análise, é me responsabilizar por mim mesma, né? Pelas minhas atitudes, né? Assim, saber a consequência das minhas atitudes, porque assim, quando a gente inicia um processo de análise e a gente vê isso com os pacientes, normalmente às vezes chegam com queixa ou do casamento ou do trabalho e projeta todas aquelas questões no outro, né? Hum. Ah, porque o meu marido é isso, ele faz tal coisa, ou o meu chefe faz tal coisa.
À medida que você vai entrando em contato com a sua subjetividade, com as suas questões, aquele discurso ele já cai por terra, né? E aí não é mais o outro, sou eu mesma. O que é que eu estou fazendo para que aquilo ainda permaneça, né? E o processo de análise ele faz essa interrogação todo. Por que que eu repito tais coisas? Por que que isso me incomoda? Eu ainda persisto fazendo, né? Eu acho que não tem outro lugar que a gente possa. E teve assim que algum momento específico na tua análise que tu consegue lembrar de que houve um estalo, uma virada, de que você percebia que agia de uma forma e começou a funcionar, a fazer de uma outra, uma coisa assim. Muitos, muitos momentos. Primeiro, eu acho que no meu casamento, eu acho que poder me enxergar com as minhas dificuldades, né? Então, assim, coisas que eu sabia que eu projetava no meu esposo, assim, e que não eram coisas dele, né? Eu acho que a condução com os meus filhos foi um ganho enorme, sabe? Eu costumo dizer que eu olho para eles hoje, ainda bem que eu, que eu fui fazer uma análise, né? Porque até a gente fica pensando, por que que eu não fiz antes de tê-los, né? Eu acho que muitas pessoas que fizeram a análise depois da maternidade devem se fazer essa pergunta, mas assim, a condução é muito diferente com os filhos, né? Isso para mim é um ganho que não tem preço, não tem preço. E na minha profissão eu não tenho nem o que dizer, porque são tantos ganhos que a gente tem, né? Assim, de você receber um paciente e poder acolher, enfim, sem julgamento nenhum. Mas assim, na minha vida pessoal, eu acredito que tenha sido fundamental. Na minha família de origem, né, muitas questões em que eu tinha dificuldade ali para lidar, que eu acho que é comum de muitas pessoas, e que hoje eu consigo olhar de um modo diferente, consigo lidar de uma forma diferente. Isso, isso é fantástico. É. E nós que aqui estamos gravando perto do Dia das Mães, né? Você falando de mãe, me ocorreu uma mãe que eu conversava, né, esses últimos dias, e ela muito angustiada mesmo, né? É porque é, com a questão com o filho, e que ela, ao longo da conversa, né, foi se percebendo que se tinha uma ansiedade dela querer que o filho respondesse exatamente o que ela própria queria escutar, né? Então olha, eu acho que o meu filho está mentindo, porque eu tenho certeza que essa situação só aconteceu por conta dessa situação, né? E eu fico perguntando para ele e ele mudando as histórias, né? Aí de repente a gente chegou, mas, poxa, mas pelo que eu estou entendendo, você tem que perguntar até ele mudar a história que você quer escutar, né? Então são coisas de que, de fato, dá para se separar, né? Dá para ir se aproximando do próprio eu, dá para ir se entendendo como pessoa e conseguindo se questionar, isso tem sentido? Tá fazendo sentido, né? Tá fazendo sentido, eu estou sentindo que isso é uma coisa que me agrada, que me acrescenta, que está me fazendo algum tipo de bem, eu posso mudar isso, né? Eu posso, de alguma forma, transformar isso, né? Eu penso que seja por aí esses ganhos que a análise vai nos dando, essa capacidade de nos conhecer, que penso que também foi aí te ajudando, te complementando na sua lida com uma família grande, né? É, é muito interessante você trazer esse tema, Fred, porque eu tenho três filhos e a gente sabe que cada filho é de uma maneira, né? E quando acontecem situações que você tem uma extrema dificuldade em lidar com a questão do filho, situações específicas, e a gente
muitas vezes quer que o filho responda exatamente o que a gente quer, ou quer que ele seja como a gente desejou ou imaginou, né? Quando a gente não tem esse autoconhecimento, isso se torna um grande conflito, né? É diferente quando você olha para o seu filho, por que que eu estou agindo assim? Por que que eu quero que ele seja da minha maneira? Por que que eu estou com tanto medo de tal situação, né? E aí você vai entender que na tua história de vida isso está lá. Os anseios são seus, as questões são suas, a falta de aceitação é de você com você mesmo, né? E aí você só consegue lidar melhor porque você já trabalhou, né? Aí você entende, ah, agora eu estou entendendo, né? Assim, e eu tenho um filho que eu acho, vou até falar um pouco aqui, ele é muito interessante, porque ele é o mais questionador, ele é aquele que me movimenta, né? E eu lembro que no meu início de análise eu sofria, poxa, mas ele bate de frente e tal e tal. Mas hoje eu digo para ele, ele ri, porque eu digo, olha, filho, tu foi que mais me ensinou a lidar com essas questões de mãe e filho. Porque eu me sentia, de certa forma, ferida no meu papel de mãe, né? Porque ele vinha, olha, não é assim, né? E isso foi muito interessante, essa construção, porque a análise me permitiu fazer esse caminho de um modo diferente. Eu não sei se eu teria conseguido sem a análise, né? E hoje eu converso com ele, e as nossas conversas são muito interessantes, né? Porque é assim, eu acredito que ele está sempre me ensinando alguma coisa, sabe? E sem toda aquela angústia de achar que ele está me, né, batendo de frente comigo. Mas por quê? Porque eu vinha de uma criação que a gente não podia falar, que a gente não podia questionar os pais, né? Tinha que ser tudo muito bem, né? Então, a análise me ajudou. A análise, pelo que eu estou entendendo, transformou o que a psiquiatria moderna chama de um TOD, né? Numa relação bem, digamos que particular, Uhum. de um grande respeito a Sim, quem era o seu filho, né? isso, E isso, o que a forma, a mudança, né? De como você enxergou e passou a tratar ele isso, com as individualidades dele. isso. E hoje eu me vejo assim, batendo altos papos com ele, né? E isso não se transformou, ao invés de ser uma afronta, de ser visto como alguém que estaria trazendo problema, para alguém que pudesse trazer uma solução, né? Isso, isso. E é muito bom, né, a gente olhar para isso de outra maneira, né? Com certeza, porque eu penso que, num, continuando por esse esteio, né, uma família grande, ela, digamos que é toda interconectada, né? Aquelas partes elas precisam estar funcionando bem para que todos estejam minimamente bem, né? Isso. É, Não dá para aquele mecanismo complexo andar de uma forma firme se tem alguma coisa ali que não está bem, né? Digamos assim, né? sim. E também, Fred, assim, puxando um pouco para o lado pessoal também, para falar dos benefícios, né, dessa análise que, mais uma vez, assim, pontuando a importância da análise, porque eu acredito hoje, de uma forma muito mais ampla, da análise de alta frequência. Porque, assim, ok, eu acho que tem pessoas que se beneficiam uma vez por semana, lógico, não vou dizer que não tenham benefício, mas, assim, eu acho que a gente, quando se permite a esse lugar, né, assim, muitas coisas mudam mesmo, né? Assim, eu lembro que uma das dificuldades também que eu tinha, meu marido é empresário, né? Assim, eu também sou, mas assim, o ritmo de vida dele sempre foi um ritmo muito acelerado, né? De muitos compromissos e tudo. E eu lembro que eu tinha dificuldade de lidar com isso, né? Assim, eu me olhava e disse, poxa, né? Assim, e hoje eu consigo lidar com isso de uma forma muito leve, né? Sem me sentir que estou sendo desprezada, sem me sentir que, não, peraí, vem cá, né? Vem aqui dar atenção, né? E eu consigo fazer com que isso seja uma coisa leve,
né? Sem cobrança, uma cobrança excessiva, sem que aquilo vire um grande problema para a gente, né? E eu acho que para a própria empresa também, porque a gente troca muitas ideias, assim, hoje eu tenho uma percepção melhor sobre as coisas, sobre a vida. Eu acho que isso acabou ajudando também, né? Eu penso até que a psicanálise, ela me ajudou a manter o casamento e também com que a empresa também se mantivesse de uma forma melhor, né? Porque ele foi fazer um processo de análise também, então assim a gente consegue lidar melhor com o nosso tempo, com assim tanto o tempo do trabalho, mas também o tempo das nossas vivências em família, né? Então eu acho É, que antes de você começar a falar, eu só estava pensando nisso, né? Estava sentindo que era como se a tua análise pessoal tivesse de alguma forma, é, não sei se a palavra melhor seria contaminar, né? Mas de alguma forma tocado em todos os membros ali, né? sim. Eu penso que é quase que como se aos poucos, né? Fôssemos desenvolvendo na nossa análise pessoal uma capacidade de pensar, né? E isso de alguma forma, não há uma forma melhor de acontecer que não de mãe para filho, né? Que não de uma mãe que ensine o filho a pensar, né? E de uma forma analiticamente melhor ainda, né? E isso vai, digamos que assim, florescendo, frutificando. Isso que eu estou entendendo, né? Assim, o casamento, o desenvolvimento dos seus filhos, o desenvolvimento do negócio da família. Então, isso que eu estou entendendo que você hoje também coloca que a análise fez parte. Fez. Fez e faz. Fez e faz. Que eu imagino que seja a capacidade que a gente vai ganhando ao se defrontar diante de um problema, né? Tem esse problema aqui, e agora, como é que a gente vai resolver, né? Que são realmente múltiplos problemas que vão ali acontecendo durante a nossa vida, né? Isso. E assim, a gente sabe no processo aqui de formação que o tripé ele é fundamental, né? Assim, os nossos estudos teóricos, a nossa análise pessoal, a supervisão, mas eu penso que a análise pessoal ela é uma das coisas mais importantes, né? E eu acredito, assim, a teoria ela nos dá todo esse suporte, assim, eu escutei uma frase nesses dias que a psicanálise é uma velhinha de mais de 100 anos, mas que está em plena forma, né? E eu acredito muito nisso, né? Porque de Freud para cá a gente sabe que houveram muitas transformações, novas teorias que foram se ampliando e a gente vai estar o tempo todo entrando em contato com isso, né? A gente está num momento agora de muita transformação, de muita turbulência, então a gente precisa realmente estar mais capacitado para esse exercício, né, da nossa profissão. Então, assim, o nosso arcabouço teórico, aquilo que a gente vem entrando em contato o tempo todo nas teorias, e a nossa análise, ela nos dá essa capacidade de poder lidar tanto com a questão profissional como pessoal, né? Mas assim, durante esses 10 anos, imagino que você fez momentos de uma vez por semana, duas vezes por semana, três, quatro, não sei. Como é que funcionava isso e que sentido você via em fazer mais sessões? Quando eu iniciei, no processo que ainda não fazia parte da formação, como eu falei, que eram duas vezes. Isso inicialmente a minha analista já propôs e para mim foi ótimo, porque realmente assim, eu tinha muitas coisas ali naquele momento que eu precisava de um lugar de acolhimento, um lugar de escuta, né? E foi importantíssimo para que as coisas fossem tomando ali outros rumos, né? É como se naquele momento inicial, pelo menos é a forma que eu percebo, eu precisasse me organizar melhor naquela turbulência que eu me encontrava no momento, né? De decisões, de filhos crescendo, de sair da empresa.
minhas questões mesmo de lidar comigo mesma, enfim. Então foi fundamental, né? Quando eu entrei na formação, que passaram a ser 3 vezes por semana, porque sempre foi, durante o momento inicial, 2 vezes por semana, durante 5 anos, e depois, quando na formação, passaram a ser 3 vezes por semana. Eu confesso que tinha dias que eu, poxa, estou cansada, né? Mas que isso, para mim, hoje eu vejo a importância e de uma forma muito tranquila, sabe? E que eu tô te escutando, né? É óbvio que eu também fico pensando na minha análise pessoal também, né? E aí, de algumas pessoas que vêm acompanhando. E pelo que eu tô entendendo, ela tem algumas fases, alguns estágios. Parece que assim, você consegue perceber bem que o começo da análise, ela foi meio que para você se situar no mundo, talvez até para que você se descobrisse, né? Assim, ó, eu existo, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não quero aquilo. Peraí, sai daqui, volta amanhã, né? Então, então parece que assim tem um período inicial de bater a poeira, né? E aí em algum momento, parece que minimamente as coisas estão no lugar. E há aí, especificamente nesse momento, uma ideia de progressão, de evolução. Tá tudo certo aqui, não tá faltando nada, beleza. Mas eu quero crescer. Eu quero entender melhor o mundo, eu quero sentir melhor, eu quero sofisticar a minha vida, né? E você conseguiria enxergar isso dentro da tua análise? Com quantos anos você precisou para ajeitar a casa? Em que momento você resolveu? "Olha, aqui eu acho que daqui para frente eu estou só sofisticando a minha vida, né? Bem, né? Eu não sei especificar o ponto exato, mas eu entendo que o meu início de análise, ele foi para arrumar essa casa mesmo. Primeiro, saber quem eu era, né, o que é que eu queria para mim, o que é que eu queria da minha vida, me responsabilizar mais uma vez sobre os meus atos, enfim. Eu acredito que esse segundo momento em que eu entrei na análise mais profunda, 3 vezes por semana, eu acho que aí foi onde veio, né, essa coisa mais fina, mais sofisticada, né, assim, o que é que eu ainda quero melhorar, né, assim, e é interessante porque nós somos surpreendidos, né, também ali no nosso processo de análise. Às vezes a gente começa a falar uma coisa e surge outra, porque o inconsciente é isso, né? E aí é que vão surgindo. E é interessante porque no final da minha análise, bem no final, eu entrei em contato com uma questão que até então eu não tinha me dado conta. Eu acho que talvez é por isso que eu ainda tenho vontade de fazer uma reanálise, ainda ficou dentro de mim. Porque na última semana foi muito interessante. Na última semana eu trouxe umas questões que quando a minha analista me fez uma pergunta, eu digo, olha, ainda tem coisa aqui que eu preciso pensar mais, né? Que eu acho que é essa sofisticação. Porque eu entendo também, eu vou falar da minha idade, né? Até uma vez eu falei para você, Fred, eu estou fazendo 50 anos e eu quero viver cada vez melhor. Aí você brincou e disse assim, tu não já vive tão bem, né? Pois eu quero sofisticar isso, né? E eu acho que é esse meu viver melhor, né? Esse meu viver melhor e como é que eu faço para fazer isso, né? Para fazer isso, a gente tem que ter muito desprendimento para muita coisa, se libertar de muitas coisas, né? E por mais que esse processo de arrumar a casa ele já esteja bem mais, né, bem mais solidificado, eu quero ainda esse refinamento. Eu acho que esse meu segundo momento de análise foi esse refinamento, tem sido esse refinamento. Eu acho que no meu dia a dia, como eu te falei, assim, depois que o processo terminou, eu me sinto nesse refinamento, sabe? Constante mesmo, eu me indagando mais. E eu acho que é interessante porque quando você não tem um analista, aí você fica, vou ter que dar conta disso sozinho, né? É. Espera aí. E é muito bacana, porque você diz, espera aí, eu não tenho aquele lugar que eu vou lá para resolver, não, eu vou resolver aqui, né?
E aí é interessante, porque você vai, e esse momento é o que eu estou sentindo, que eu também tenho essa capacidade, né, de lidar com as minhas questões, mas o final da minha análise, e aí o final, que eu acho que o Freud, naquele texto, Análise Terminável e Interminável, né, ele diz que a análise não tem fim, né? E uma das profissões que ele fala que são impossíveis é a de analisar, né? Porque não tem realmente um fim, né? E eu acho que não tem, porque a gente fica também nessa análise interna e essa interrogação que ficou para mim, eu digo, olha, tem mais coisa por aí, né? Cenas dos próximos capítulos. Que bom, né? Que bom que tem mais coisa, que não tá acabado, que não tá completo, né? Porque eu acho que o fim é muito perigoso, né? E quando o sujeito acha que ele tá pronto, que ele resolveu todas as questões, que tudo tá muito bem completo, é, acende uma luz bastante vermelha, né? Que tem algo ali é, minimamente a se preocupar, né? Mas é isso, a gente vai aqui então se encaminhando para o fim mesmo. Eu queria agradecer a participação da Keila por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Eu achei que a nossa conversa foi muito produtiva, muito bacana, né? E eu queria encaminhar para o fim, eu queria que você fizesse uma fala realmente eh, tentando resumir um pouco, né, do que foi a tua experiência de análise e de fato, assim, um pouco do que você achou da nossa conversa, né? Fred, como eu falei no início, assim, quando você me convidou, eu perguntei, será que faz sentido, é legal e tal? Mas por ser algo que eu gosto de falar, me sinto tranquila para falar, então eu achei que seria muito interessante. E eu acho que foi muito interessante. Primeiro pela leveza, né, assim, do encontro aqui, por me sentir muito à vontade com você, né? E também para falar de algo que para mim é tão importante, né? Que é esse meu percurso primeiro pela psicologia, depois pelo encontro com a psicanálise. Para mim, eu acho que um encontro muito feliz, né? Eu acho que a psicanálise ela é fascinante, né? Sim. E quem estuda e gosta, acho que a gente é uma coisa bem interessante mesmo. E sou muito grata pela minha escolha de ter tentado seguir esse caminho, de ter seguido esse caminho. Eu digo tentado porque a gente sabe que é uma tentativa constante, né? Da gente estar ali estudando e é um processo de busca o tempo inteiro. E eu tenho muita gratidão por isso, por esse percurso, sabe? Pelos benefícios que eu consigo extrair disso. Eu acho que a gente também tem que estar disposto, né, a fazer esse percurso. A nossa disposição interna para fazer esse percurso, né, que exige aí uma certa coragem, mas a gente sabe que à medida que a gente vai se permitindo, isso vai trazendo outros benefícios, né? E eu considero que para mim foi muito importante. Queria te agradecer também por esse convite. Obrigado. Então a gente vai finalizando aí o quarto episódio do Um Olhar a Mais. Eu queria agradecer aí a todos.